Carl Jung, um dos gigantes da psicologia, descobriu algo, no mínimo, perturbador, porque algumas pessoas causam um certo desconforto em outras. Mesmo sem fazer absolutamente nada de errado, ele chamou isso de projeção da sombra. E o que ele mapeou há cerca de um século explica por que você já foi odiado, rejeitado ou até mesmo evitado, sem nunca entender a razão. A neurociência de 2024 confirmou que o cérebro humano processa diferentes tipos de medo em diferentes regiões, e o medo que você desperta em algumas pessoas é de um tipo muito específico, um tipo que elas não conseguem explicar, nem para elas mesmas. Já aconteceu de você entrar em algum lugar e sentir que alguém instantaneamente não gostou de você, antes mesmo de você abrir a boca, antes de fazer qualquer coisa? Simplesmente, por você existir, já teve a experiência de pessoas se afastarem de você, sem motivo aparente, ou pior, serem sutilmente hostis, de formas que você nunca conseguiu entender? Se isso soa familiar, você não está imaginando coisas. E não é paranoia. Carl Jung mapeou exatamente por que isso acontece. E quando você entender o mecanismo, nunca mais vai se sentir confuso por essas reações. Nos próximos minutos, eu vou te revelar o que realmente está acontecendo quando pessoas normais sentem medo de você. Vou te mostrar a conexão entre a sombra junguiana e os circuitos de ameaça no cérebro. E vou te dar algo que ninguém mais oferece: uma compreensão completa de por que sua simples presença incomoda certas pessoas e o que isso revela sobre você e sobre elas. Mas antes de continuar, preciso que você entenda o conceito central de tudo isso: a sombra. Carl Jung definiu a sombra como um aspecto inconsciente da personalidade, que não corresponde ao ideal do ego. É tudo aquilo que você reprimiu. Todos os desejos, ideias, instintos, fraquezas e tendências que você foi ensinado a esconder. Tudo que você aprendeu que era inaceitável. Tudo que você jogou para debaixo do tapete psicológico. O problema é que a sombra não desaparece só porque você a ignora. Ela continua lá, viva, ativa, influenciando suas reações, de formas que você não percebe. E aqui é onde as coisas ficam interessantes. Quando você encontra alguém que expressa abertamente aquilo que você reprimiu, seu inconsciente entra em alerta. Não porque essa pessoa está fazendo algo errado, mas porque ela está mostrando algo que você tem medo de ver em si mesmo. Carl Jung escreveu sobre isso de forma direta. Ele disse que, quando vemos alguém que não tem medo de enfrentar o que nós reprimimos, ficamos muito perturbados. Por fora, você desaprova. Pensa: eu não acredito que essa pessoa está fazendo isso. Eu não acredito que ela está falando assim. Mas, secretamente, sua sombra inveja. E por trás dessa inveja, existe medo. Esse medo é o que a neurociência agora consegue medir. Um estudo publicado em 2024, no Journal of Neuroscience, usou ressonância magnética para observar a atividade cerebral. Quando pessoas eram confrontadas com diferentes tipos de medo, medo de altura, medo de aranhas e medo de ameaças sociais, como falar em público, e confrontos, o que eles descobriram foi contrário à sabedoria científica predominante. A resposta neural para cada tipo de cenário ativou diferentes áreas do cérebro. Não havia um padrão único. O medo social ativava regiões diferentes, do medo de predadores, por exemplo. E aqui está a parte crucial: o medo que você desperta em pessoas que te rejeitam sem motivo,
é processado como ameaça social, mas não qualquer ameaça social. Uma ameaça ao próprio conceito que a pessoa tem de si mesma. Uma ameaça à sua identidade construída. Quando você é autêntico, quando você expressa partes de si mesmo, que a maioria das pessoas reprimiu, você se torna um espelho involuntário. Você mostra às pessoas o que elas poderiam ser se não tivessem medo. E isso é insuportável para o ego delas. A doutora Kay Tai, em seu episódio com Andrew Huberman, em fevereiro de 2024, explicou algo fascinante sobre a amígdala. A amígdala não é apenas o centro do medo, como se pensava. Ela é responsável por determinar a importância dos estímulos e selecionar respostas apropriadas. Ela prioriza a sobrevivência, avaliando segurança e atribuindo valência a ameaças potenciais. E aqui está o ponto. A amígdala não distingue muito bem entre ameaças físicas e ameaças ao ego. Para o cérebro primitivo, qualquer coisa que ameace sua posição no grupo, sua identidade, sua forma de ver o mundo, é uma ameaça potencial à sobrevivência. Então, quando você aparece, sendo autêntico, expressando coisas que outros reprimem, vivendo de formas que outros têm medo de viver, o cérebro deles registra ameaça, não ameaça física, ameaça existencial. E essa ameaça gera medo, e o medo gera hostilidade. Carl Jung chamou isso de projeção. É um mecanismo de defesa clássico. Em vez de olhar para dentro e confrontar a própria sombra, a pessoa projeta essa sombra em você. Ela vê em você aquilo que não consegue aceitar em si mesma. E ao rejeitar você, ela rejeita simbolicamente aquela parte reprimida. Mas calma, porque aqui é onde a maioria das pessoas para de entender. A projeção pode ser tanto de aspectos negativos quanto positivos. Existe o que Jung chamou de sombra dourada. São as qualidades positivas que você também reprimiu. Sua criatividade, sua força, sua capacidade de ser livre, seu potencial não realizado. Muitas vezes, o que as pessoas projetam em você não é algo ruim, é algo bom, que elas têm medo de expressar. E ao ver você expressando essa coisa boa, elas sentem uma mistura de inveja e ressentimento que se manifesta como aversão. Inexplicável. Pense nisso. Já notou como as pessoas mais críticas frequentemente são aquelas que nunca arriscam nada? Como as pessoas que mais te julgam por ser diferente são aquelas mais presas a convenções? Como as pessoas que mais te atacam por ser você mesmo são aquelas que menos se conhecem? Isso não é coincidência, é projeção pura. Carl Jung escreveu que aqueles que descobrem nossa sombra estão ativando nosso subconsciente, mostrando que temos medo de ver algo em nós mesmos. E então, nos tornamos de forma injusta, muito agressivos, com a pessoa em quem projetamos, naquele momento. Você entende a implicação? A hostilidade que você recebe não é sobre você, é sobre eles. É sobre o que você representa para o inconsciente deles. É sobre o espelho que você involuntariamente coloca na frente da sombra deles. Mas isso não significa que você deve ignorar essas reações. Pelo contrário, entendê-las pode te dar uma vantagem enorme. A neurociência mostra que subordinados em hierarquias sociais prestam mais atenção aos dominantes. A doutora Tai sugere que isso indica uma resposta de amígdala aumentada em indivíduos subordinados, devido à atenção intensificada em direção àqueles acima deles na hierarquia.
Agora, pense sobre isso de outra forma. Você não precisa ser hierarquicamente superior para ser percebido como dominante. Você pode ser percebido como dominante simplesmente por ser mais livre, mais autêntico, mais integrado. E quando você é percebido dessa forma, pessoas que não integraram sua própria sombra vão te ver como uma ameaça. Vão prestar muita atenção em você. Vão ter reações da amígdala mais intensas. Vão sentir medo e transformar esse medo em hostilidade ou afastamento. É como diria Leandro Carnal, o inferno são os outros, mas às vezes esse inferno reside naquilo que os outros espelham em nós. Isso explica por que você pode entrar numa sala, sem fazer absolutamente nada, e sentir que certas pessoas imediatamente não gostam de você. Seu corpo, sua energia, sua forma de estar no mundo, comunicam algo que o inconsciente delas reconhece como ameaça. É como se você estivesse, sem querer, acendendo uma luz na escuridão que elas tanto se esforçam para esconder. E, ironicamente, quanto mais você trabalha em si mesmo, quanto mais integra sua própria sombra, quanto mais autêntico você se torna, mais forte esse efeito se torna, porque você está emanando cada vez mais o que a maioria das pessoas tem medo de ser. Elas veem em você a liberdade que lhes falta, a ousadia que lhes foi negada. Então, o que você faz com essa informação? Primeiro, você para de se culpar. Se pessoas te rejeitam sem motivo, se sentem desconforto na sua presença, se são hostis de formas que você não entende, isso não é necessariamente sobre algo que você fez de errado. Pode ser sobre o que você representa para o inconsciente delas. Algo que, como diria Cortella, desafia suas certezas mais arraigadas. Segundo, você usa isso como um filtro. As pessoas que sentem medo de você sem motivo provavelmente não integraram sua própria sombra. Elas estão projetando. E relacionamentos baseados em projeção nunca funcionam de verdade. Você pode economizar muito tempo e energia reconhecendo isso cedo. É como se você estivesse vendo um filme, mas a imagem projetada é uma distorção da realidade. Terceiro, você se torna consciente das suas próprias projeções. Porque você também faz isso. Todo mundo faz. As pessoas que te irritam inexplicavelmente provavelmente estão mostrando algo da sua própria sombra. A autenticidade, como Carl Jung disse, é o antídoto para a projeção. Quando você é autêntico, você está disposto a arriscar ser visto como realmente é, sombra e tudo. E você também se torna mais capaz de ver os outros como eles realmente são, sem as lentes da projeção. Quarto, você entende que esse medo que você desperta pode se transformar. As mesmas pessoas que inicialmente te rejeitam podem eventualmente ser atraídas por você, porque no fundo, elas sabem que você tem algo que elas querem: a liberdade de ser você mesmo, a coragem de enfrentar seus próprios demônios. A neurociência confirma que o cérebro tem 2 sistemas para processar o medo. Um sistema envolve principalmente áreas corticais e gera sentimentos conscientes. O outro envolve principalmente regiões subcorticais, como a amígdala, e opera em grande parte inconscientemente. Andrew Huberman explica isso em detalhes, revelando como nossas reações viscerais muitas vezes precedem o pensamento racional. Isso significa que a reação inicial de medo que você desperta é frequentemente inconsciente. A pessoa não sabe por que não gosta de você. Ela só sente. E depois, o cérebro racional cria justificativas.
Ela inventa motivos para não gostar de você que fazem sentido lógico, mas que não são a causa real. É uma narrativa construída para dar sentido a um sentimento irracional. Carl Jung viu isso acontecer inúmeras vezes. Pessoas que odiavam outras sem motivo aparente. E quando ele investigava, descobria que o objeto do ódio representava exatamente aquilo que a pessoa tinha reprimido em si mesma. O ódio, muitas vezes, é apenas o reflexo distorcido do medo e da inveja. Então, e quando alguém te ataca por ser intenso demais, provavelmente é porque ela reprimiu sua própria intensidade. Quando te criticam por ser diferente, é porque elas têm medo da própria diferença. Quando te rejeitam por não seguir as regras, é porque elas estão presas às regras e secretamente ressentem isso. É como se elas estivessem presas em uma jaula. E você, livre, e as lembrasse da sua própria prisão. Você se torna um lembrete vivo do que elas poderiam ser. E esse lembrete é insuportável. É a dor de ver o potencial inexplorado, a vida não vivida. Mas aqui está o paradoxo final que Carl Jung descobriu. A única forma de parar de despertar esse medo nos outros seria parar de ser você mesmo. Reprimir sua autenticidade. Jogar sua própria luz na sombra. E isso seria um preço alto demais. Seria negar a sua própria essência. Carl Jung disse que se não fizermos o trabalho de integrar nossa sombra, projetamos a sombra nos outros. Isso pode levar à histeria, bode expiatório e violência contra outros, ou contra nós mesmos. Além disso, quando ignoramos nossas energias sombrias, nos diminuímos e vivemos vidas inconscientes e timoratas. Perdemos a oportunidade de nos tornarmos completos. A escolha é clara. Você pode diminuir sua luz para não incomodar os outros. Ou você pode brilhar completamente e aceitar que algumas pessoas vão sentir medo de você. A segunda opção é a única que leva a uma vida plena. Uma vida autêntica e significativa. E aqui está a boa notícia. Não são todas as pessoas que vão reagir assim. Pessoas que fizeram seu próprio trabalho de sombra, que integraram suas partes reprimidas, que são autênticas elas mesmas. Essas pessoas não vão sentir medo de você. Vão sentir afinidade, reconhecimento, respeito. Elas verão em você um espelho da sua própria jornada. Porque autenticidade reconhece autenticidade. Integração reconhece integração. E quando duas pessoas que fizeram o trabalho se encontram, algo mágico acontece. Não há projeção. Há conexão real. Uma conexão profunda e significativa. Então, o medo que você desperta nos outros funciona como um filtro. Ele afasta as pessoas que ainda estão dormindo e atrai as pessoas que estão acordando, ou já acordaram. É um sistema de seleção natural que te guia para as pessoas certas. Isso não é uma maldição, é um dom inconveniente, às vezes, mas um dom, um presente disfarçado, a próxima vez que alguém te rejeitar sem motivo aparente. Em vez de se perguntar, o que eu fiz de errado? Pergunte-se, o que eu estou mostrando que essa pessoa tem medo de ver em si mesma? A resposta vai te revelar mais sobre eles do que sobre você. Te dará insights sobre suas próprias inseguranças e medos. E lembre-se, a sombra deles não é problema seu resolver. Você não pode integrar a sombra de outra pessoa. Só ela pode fazer isso. O que você pode fazer é continuar sendo você mesmo. Aí continuar brilhando, continuar incomodando os que precisam ser incomodados. Seja a faísca que acende a chama da transformação, porque no final das contas, o mundo precisa de mais pessoas autênticas, mesmo que a autenticidade assuste.
mesmo que a autenticidade incomode. Mesmo que a autenticidade faça pessoas normais sentirem medo sem saber explicar. É essa autenticidade que impulsiona o progresso e a evolução. Se você chegou até aqui, se sentiu que essas palavras explicaram algo que você sempre sentiu, mas nunca conseguiu nomear, quero te fazer um pedido. O YouTube tem aquele coração dourado embaixo do vídeo, o Super Thanks. Quando você clica nele, você está dizendo: eu entendi. Eu sou uma dessas pessoas que incomoda os outros sem fazer nada. E estou em paz com isso. Cada Super Thanks é uma declaração. Uma declaração de que você escolheu a autenticidade, mesmo sabendo que ela vem com um preço. E isso é exatamente o que Carl Jung chamaria de coragem psicológica. A coragem de ser você mesmo, num mundo que constantemente te pressiona a ser outra coisa. A ousadia de trilhar o próprio caminho. Agora eu tenho uma pergunta para você. E eu realmente quero que você responda nos comentários. Carl Jung disse que nos tornamos injustamente agressivos com pessoas que mostram o que temos medo de ver em nós mesmos. Conta uma história. Uma vez que alguém te rejeitou ou foi hostil com você sem motivo aparente. O que você acha que você estava mostrando que essa pessoa tinha medo de ver em si mesma? Escreva sua história aqui. Pode ser curta, pode ser longa, mas seja honesto. Porque quando você conta sua história, outras pessoas que passaram pela mesma coisa vão ler e finalmente entender. Finalmente saber que não são loucas, que não estão imaginando, que o medo que despertam nos outros é real e tem uma explicação. Compartilhe sua experiência, para que outros possam se sentir compreendidos. E nesse momento de reconhecimento, algo muda. A sombra fica um pouco mais leve. A projeção perde um pouco de poder. A cura começa. E a autenticidade ganha um pouco mais de espaço no mundo. Um respiro, uma chance de ser real. Isso é o que Carl Jung queria, a essência da sua visão. Isso é o que a psicologia profunda promete. Não a eliminação mágica do sofrimento, como num passe de mágica, mas a transformação dele em consciência, em entendimento profundo, em liberdade genuína. Como disse certa vez Leandro Carnal, a vida não é sobre evitar a dor, mas sobre aprender a dançar na chuva. Você não precisa ser amado por todos. Essa busca incessante por aprovação é exaustiva. Você precisa ser você mesmo, com todas as suas nuances, suas peculiaridades, suas sombras. E se isso assusta algumas pessoas, que assim seja, que elas se sintam intimidadas. Elas vão ter que lidar com suas próprias sombras, mais cedo ou mais tarde. Não se culpe por isso. Você só está adiantando o processo, acelerando o inevitável encontro delas, com o próprio reflexo. Como diria Cortella, faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda.